Oi, dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. É a favor que mate. Matar. O comportamento que tá vendo contra ele. Acho que tá certo. Que mostrar é homem com mulher. E não é homem com homem, nem mulher com mulher. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho. O cara gay tem que tomar porrada. Então, pra se respeitar o homossexual, quer respeitar o homossexual? Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Ninguém chora quando vê uma travesti morta, a não ser nós mesmos travestis. Nossos ídolos ainda são os mesmos. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Durante a ditadura, e movido pela moralidade, fez-se comum o uso das detenções em massa, realizadas sob o pretexto de investigação para a manutenção da ordem pública. As rondas, como ficaram conhecidas, essas operações policiais, tinham como objetivo, como bem aponta José Wilson, um dos delegados responsáveis pela sua execução desde o começo dos anos 1960, limpar a cidade dos assaltantes, traficantes de droga, prostitutas, travestis, homossexuais e desocupados. Durante a ditadura militar, graças aos meios de expressão censurados, 2 jornais marcam a luta LGBTQIA+, demonstrando assuntos como crimes cometidos pelos militares, protestos, artistas que apoiam a causa e muito mais sobre a comunidade. Um dos principais foi o Lampião da Esquina, que era um jornal homossexual brasileiro que circulou durante os anos de 1978 e 1981. Ele nasceu dentro do contexto de imprensa alternativa na época da abertura política de 1970. Durante o abrandamento de anos de censura promovida pelo golpe militar de 1964, sua publicação representou uma classe que não possuía voz na sociedade. Outro principal jornal era o Xana com Xana, que era dirigido mais ao público feminino e ao público lésbico, publicado pelo grupo Lésbico Feminista. Ele tinha um papel similar ao do Lampião. Pouco mais de uma década da rebelião de Stonewall, em 1983, uma revolta semelhante aconteceu no Brasil, na cidade de São Paulo, o Levante ao Ferros Bar, protagonizado por lésbicas e apoiado por grupos feministas. O bar era um ponto de encontro de mulheres lésbicas da década de 60 a 90. Antes da ditadura, ele era frequentado por militantes comunistas. No entanto, após o golpe, passou a ser um importante local para encontros LGBTs na cidade, resistindo às expulsões violentas e ocupando o local. No dia 19 de agosto de 1983, as militantes resolveram dar um basta na discriminação. Vários membros da comunidade, principalmente mulheres lésbicas, leram um manifesto contra a repressão e pedindo mais direitos. O levante resultou em um pedido de desculpas por parte dos militares e a liberação da venda dos panfletos. O Levante ao Ferros Bar foi um marco histórico da primeira manifestação lésbica pública na ditadura brasileira, incentivando outros grupos LGBTQIA+, e organizações feministas a reafirmarem sua existência e dignidade. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. E se querem manter uma certa ordem, tem que permitir liberdades, porque senão a coisa desanda. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. Ney Matogrosso foi um dos principais cantores ativamente contra a ditadura militar.
Sua figura metafórica, feminina e nada comum para a época o destacou. Os Secos e Molhados, banda que fazia parte, se transformaram em um fenômeno político e cultural, que desafiavam os bons costumes da sociedade brasileira da época. Ney lutava contra os estereótipos de gênero, sexualidade e muito mais, recebendo ameaças dos militares. Eu sempre me expressei livremente. No auge da ditadura, quando eles jogavam gente viva de avião. Quem tem glitter cor de prata? 1, 2, 3. Glitter, estica. Atenção, 5 minutos para trás, cena! A luta contra a censura também veio ao palco, com os The Croquettes. O grupo foi criado em 1972 para o espetáculo Gente Computada Igual a Você. A atração era formada por diversos monólogos alternados com números de canto e dança. Os The Croquettes se destacaram pelo seu visual exuberante, com maquiagem pesada e trajes femininos. A androginia do grupo chocou as autoridades do regime militar e o espetáculo foi censurado. A trupe se exilou então em Paris, onde reestreou a peça e se apresentou no Le Palace, se tornando um fenômeno. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa. Como foi não ter também referências, né, trans, referências que não eram brancas também, não é o meu caso, que eu sou branca, mas como isso pode alargar os nossos horizontes e, enfim, às vezes até fazer virar algumas fichas na nossa cabeça que falta só olhar para alguém e falar, ah, entendi, é isso, sabe? Referência é tudo. Eu sou artista, comecei no teatro, trabalho hoje com audiovisual, também trabalho como cantora, sou colunista na UOL. Outros que só um pedaço cabe, uma parte basta. E só depois que eu terminei a Escola de Arte Dramática em 2015, que eu tive força para transicionar de gênero. Por quê? Por todos esses estigmas sociais que eu falei e porque tinha implementado na minha cabeça que a partir do momento que eu dissesse sou travesti, eu ia perder a minha família, eu ia perder os meus amigos, eu ia perder todas as possibilidades de trabalho que eu vinha construindo. Se não fosse com aquela putanha, seria uma grande manchete. Se não fosse mulher espancada, seria a capa do jornal. E se não fosse travesti, a nua, lavada, seria a filha de alguém? Para que a indústria possa ganhar um selo de vocês estão fazendo o seu trabalho direito e estão respeitando e contratando as pessoas trans dignamente, precisa ter mais 500 travestis, mais 500 homens trans, mais 500 pessoas não binárias, mais 500 pessoas intersexo, trabalhando nos contextos com salários dignos, com cargos de mando, né, de chefia, para que a gente não fique... Senão a gente singulariza as experiências, né? E a gente fica em busca da travesti referência de sucesso, a pessoa preta vencedora, né? E a gente fala e coloca essas pessoas para sanar a culpa social do que a gente precisa fazer, né? Então a gente não pode se deixar vendar com isso que a mídia, inclusive, tenta fazer com a gente a todo momento. Mas eu acho também que tem um lugar que é de não objetificar as pessoas da comunidade LGBT e usar isso como uma forma de publicidade ou de propaganda, como uma forma de atrair lucro, sabe? Eu acho que quando isso é feito, assim, sobre levantar a questão da visibilidade, tem que ser sempre em prol de... não pode ter lucro por trás, sabe? Não sei muito bem como colocar, assim, mas o meu ponto é esse, assim, tipo, não dá pra ter só no mês da visibilidade LGBT propagandas LGBT, assim, tem que ser uma coisa que não é
tem que sair de um estado de exceção, por exemplo, para virar uma realidade cotidiana mesmo. As empresas assim ganhando dinheiro em cima desse tema da diversidade, então elas se vendem com uma imagem de diversas e inclusivas e muitas vezes dentro da empresa a realidade é bem diferente. Pessoalmente, eu nunca ouvi algo direcionado para mim. Não porque as pessoas ao meu redor são tranquilas, mas sim porque quase ninguém sabe. E assim, eu só falei pros meus amigos, né? Nem a minha família sabe. Mas tem várias coisas que eu já ouvi. Tipo, eu cresci em uma família bem religiosa. E mesmo a gente não tocando muito no assunto, teve algumas vezes que me marcaram demais. Teve uma vez, eu devia ter uns 8 ou 9 anos, e a gente estava almoçando. E eu não sei por qual motivo, mas eu perguntei pra minha mãe: mãe, é errado ser gay? E ela disse: ah, filho, não é errado ser gay, mas é errado praticar. Tipo se um homem beijar um outro homem, aí sim é pecado. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que mais dói. Isso machucou tanto, é um negócio que fica preso no seu inconsciente, principalmente vindo de alguém que você ama tanto. E a partir desse momento eu realmente achava que era pecado ser gay. Justamente por isso, eu passei por um longo processo de aceitação própria. Sobre toda a minha trajetória, e reconhecido que eu sempre fui travesti. Só que desde a minha infância fui impossibilitada. Sim, gente, somos transfóbicas, somos racistas, somos classistas, somos gordofóbicas, somos capacitistas. E se a gente não reconhece isso e fala sou, porque a estrutura nos fez assim, a gente nasceu e a sociedade nos ensinou de primeira a ser assim. Quando a gente reconhece, a gente começa a caminhar no sentido de mudar a forma que a gente olha para as coisas e a forma que a gente age. Como é importante também você falar sobre a histórias, né, diferentes histórias para combater e falar sobre LGBTfobia, assim, porque é só a partir da discussão desses assuntos que você meio que começa, através da história, você começa a criar uma relação de empatia com as pessoas, sabe? Quando você conta a história de uma comunidade, as pessoas se sensibilizam. Mas foi apagada. A história a gente tem, mas apagaram a nossa memória. E apagar a nossa memória é um dos processos mais violentos que a gente pode ter. Porque além de massacrar os nossos corpos, apagar a memória é eliminar nossa subjetividade. E eliminar nossa subjetividade é eliminar a possibilidade da gente se reconhecer no mundo tal qual como a gente é.